Hoje em dia, se dizer cristão, ir numa igreja, cantar louvor e usar o nome de Jesus estampado em camiseta tá super na moda. Mas leia você mesmo ali em Mateus 7,21, onde Jesus disse que nem todo aquele que o chama de Senhor entrará no reino dos céus, nem mesmo se tiverem feito proezas, maravilhas e milagres usando o seu nome. Então, o buraco é bem mais embaixo. Mesmo quando o mundo à nossa volta parece submerso no caos, apresentando incertezas e desafios visíveis e invisíveis de todos os tipos, é reconfortante saber que Deus protege e dá direção aos seus filhos. Devemos saber e manter a certeza que Deus nos deu de que Ele está nos observando e nos protegendo o tempo todo. Afinal, tudo que é valioso deve ser protegido, não é verdade? E quer você acredite ou não, você é valioso para Deus. Você até pode rejeitar essa verdade, talvez por não se sentir conectado a Ele o suficiente ainda, ou por estar passando por algum momento desafiador na sua vida. Mas isso não invalida o fato de que você é precioso para Deus e de que, como Pai amoroso que Ele é, Ele tem um imenso interesse em te trazer para perto, em te pegar no colo e te proporcionar uma vida que flua com leveza e bem-estar. Ele é como aquele pastor de ovelhas, sabe? Que se de um rebanho de 100, umazinha se perde, ele é capaz de deixar as 99 ali aguardando em segurança enquanto busca aquela única que se perdeu para trazê-la de volta. E ele faz questão de demonstrar de diversas formas o quanto se importa conosco e deseja nos ter pertinho dele sob seus cuidados e bebendo da fonte do seu amor, porque Deus é um paizão. E é por essa razão que ele toma medidas para garantir a proteção de cada um dos seus filhos. Então, vamos analisar aqui 4 delas? Mas antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e acompanha até o final, porque no final você vai ter uma revelação bombástica, vai valer a pena. Primeiramente, Deus te protege por meio da sua vigilância constante. Nada nesse mundo acontece fora do campo de visão de Deus. Na verdade, nada acontece no universo inteiro fora do alcance da sua visão. Em 2 Crônicas 16:9 diz: "Pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele." E eu preciso te perguntar uma coisa: saber que Deus está te observando e que te conhece por dentro e por fora faz você se sentir como? Te deixa nervoso ou aumenta a sua paz? Bom, acho que a sua resposta vai depender da sua percepção atual de Deus. Porque se você der Deus como um tirano cósmico que está só esperando você falhar em seguir o padrão de ordens dele para poder te esmagar com a sua destra como uma formiga, então eu acredito que saber que ele te conhece do avesso e te observa o tempo todo pode sim te deixar nervoso, desconfortável ou até com medo. Mas se a sua percepção de Deus é a de que Ele é um Pai amoroso e zeloso, a ponto de enviar Jesus para te ensinar tudo o que você precisa saber sobre Ele, para te transformar de dentro para fora, de forma que você se torne capaz de fluir nessa vida com leveza e abundância e te promover de criatura a filho amado, e mais do que isso, se você percebe que Jesus não só veio ensinar, mas veio também tirar dos seus ombros o peso de todo o auto-engano que você possa porventura está experimentando, seja o auto-engano da vergonha, da culpa, da apatia, da tristeza, do medo, da raiva, do orgulho, do desejo, confusão ou qualquer outro, e que ele fez isso pagando o mais alto preço para te resgatar dessas prisões e te encorajar a viver livre e fluir pela fé, derramando sem medida sobre você a paz que excede todo entendimento, o amor, a alegria e, mais do que isso, o descanso que você só encontra na presença de um Pai amoroso que cuida de você em todos os detalhes. Se a sua percepção de Deus é essa segunda, que é a mesma que eu tenho, então você deve estar se sentindo muito privilegiado e leve por saber que é esse Deus, esse Pai que está te observando e cuidando de você o tempo todo. Mas se você ainda tem, por algum motivo, uma percepção distante de Deus, como se Ele estivesse te julgando, te acusando ou condenando por alguma coisa, deixa eu te alertar, você ainda está dormindo espiritualmente. Acorda para a realidade!
Sério, acorda mesmo, porque viver assim, inconsciente da sua identidade de filho ou filha, não se sentir pertencente e amado pelo Pai, te rouba do melhor lugar que você poderia estar. Te rouba de estar verdadeiramente em casa, aconchegado, de poder ser você mesmo, experimentar leveza, experimentar o poder que você só encontra na presença do Papai. Acredite em mim, se Deus quisesse te pegar, te flagrar errando e te condenar por isso, ele já teria feito isso há muito tempo. Porque afinal de contas ele é Deus, é todo poderoso e cá entre nós estamos longe da perfeição, não é mesmo? Mas a verdade é que ele está do seu lado e está te observando sim, mas não para esfregar seus erros e pontos fracos na sua cara ou para te condenar, e sim para te trazer para pertinho dele e ir te ajudando a se aperfeiçoar, a se sentir pertencente a essa vida abundante e leve que ele deseja que você experimente. No exército de proteção de Deus, ele tem um número incontável de anjos à sua disposição, prontos para serem enviados à sua defesa em caso de desafios. Na Bíblia, há inúmeros relatos que descrevem essa proteção. Um exemplo perfeito disso é visto em 2 Reis 6,17, onde Eliseu e seu servo, Geazi, estavam cercados por um exército de homens. Geazi, tomado pelo medo, não sabia do grande exército do Senhor ao redor deles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos de Geazi e ele viu que as colinas estavam cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa mesma proteção pertence a nós hoje. Você literalmente tem um exército de anjos te observando. Então, da próxima vez que as coisas estiverem difíceis, quando você estiver com medo, lembre-se de que um exército de anjos está te protegendo, pronto para responder ao chamado do Senhor para te resguardar em qualquer situação que você possa se encontrar. Mesmo nos dias de hoje, tem tantos testemunhos pessoais de filhos de Deus sobre escapes miraculosos por meios angelicais que desafiam toda a lógica e a explicação humana. Em Salmos 91:11 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você não precisa viver uma vida com medo ilimitada. Acredite que Deus te ama e que os anjos caminham com você dia a dia. Eles estão lá para te proteger sempre que você precisar. Terceira maneira pela qual Deus nos protege. Ele cria muralhas de proteção ao nosso redor. Assim como em Salmos 125:1 e 2, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Você está cercado por uma cerca de proteção, não duvide disso. Eu tenho certeza absoluta de que há momentos na sua vida que, se você olhar agora, verá como Deus te protegeu, te livrou de uma bela cilada ou te manteve de pé, contrariando todas as circunstâncias e expectativas. É ou não é? A quarta maneira como Deus nos protege é por meio do Espírito Santo. Em Romanos 8,14, nós aprendemos que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo nos guia como seus filhos, ele nos conduz aos lugares certos, no momento certo, para fazer as coisas certas. Assim, nossa proteção está na orientação do Espírito Santo. Eu acredito que em algum momento das nossas vidas, todos nós já experimentamos uma voz interior nos dizendo alguma coisa que parece importante e, sem sabermos, poderia ser o Espírito Santo nos guiando e nos conduzindo. Às vezes você acha que é só uma sensação estranha que você tem. Tanto é que nós descrevemos muitas vezes como algo me diz que, dizendo para ir ou não ir a um local, ou para fazer ou não fazer alguma coisa. Talvez você nunca tenha conseguido identificar com certeza a procedência dessa intuição, até porque realmente existem intuições que não provêm de Deus, mas sim da nossa própria mente ou até do nosso inimigo, e precisamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo jamais te guiará contrariando a palavra de Deus nas Escrituras. Então você pode checar a coerência da inspiração com que a palavra diz a esse respeito. Em segundo lugar, você pode averiguar se a intuição gerará frutos de acordo com o Espírito Santo, que são, segundo Gálatas 5, 22 e 23, frutos de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se os frutos da intuição te conduzirem para o oposto disso, questione-a.
Eu sei que parece um desafio inicialmente, mas o exercício constante e o aprofundamento na ambiência divina, através do conhecimento da palavra de Deus, vai te tornar capaz de discernir cada vez mais prontamente, como diz em Hebreus 5,14. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Vale a pena dedicar tempo na presença de Deus, porque o Espírito Santo nos auxilia até nas pequenas coisas do dia a dia e nos protege de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Inclusive, quem deseja realmente se sentir amado e cuidado como filho deveria realmente dedicar o máximo do seu tempo para permanecer na ambiência do papai, sabe por quê? Ambiência é a base de tudo que nós construímos na vida em termos de construção de identidade principalmente, e não diz respeito a um lugar, mas a tudo a que nós nos expomos, aquilo que vemos, ouvimos, lemos. Ela influencia nossos comportamentos e pensamentos e acaba influenciando também a construção das nossas crenças e valores e, por consequência, afeta a nossa identidade, que é quem nós acreditamos que somos. Por isso, é muito difícil você se sentir um filho amado quando você não se expõe intencionalmente à ambiência do pai, percebe? Para começar a definir a ambiência que você escolhe, sugiro que você leia Mateus 5, 6 e 7, sim, os capítulos completos, onde Jesus está ensinando no monte. Através das bem-aventuranças, ele já vem fazendo uma descrição muito clara das características dos filhos de Deus. E isso vai te ajudar na sua lapidação pessoal da sua identidade. Os filhos, segundo Jesus explica, são aqueles que desejam ardentemente as coisas do Espírito, aqueles que não se conformam com as coisas desse mundo, que são mansos, misericordiosos, pacificadores, justos. São aqueles que buscam ser como o sal da terra, ou seja, que pautam sua vida na precisão, nem no excesso e nem na falta. Os filhos são aqueles que se comportam como a luz do mundo, que se tornam referência de conduta, exemplos de vida para os demais ao seu redor. Segundo Jesus, os filhos são aqueles capazes de exercer o domínio próprio, e ele demonstra isso ao comparar, por exemplo, o ato físico de matar, que era motivo de tornar alguém réu de juízo nos tempos da lei de Moisés, com o simples alinhamento de pensamentos, emoções e palavras proferidas contra alguém sem motivo. Para Cristo, só o pensamento, as emoções e as palavras já têm peso equivalente ao ato físico. E é tão sério isso que ele nos aconselha em tempo a exercitar em nós o domínio próprio e nos moldarmos, alinhando então os pensamentos, as emoções e os comportamentos em Deus. Porque os filhos são aqueles que tratam as outras pessoas com o mesmo amor e bem que eles esperam receber, e eles são firmes no seu posicionamento. Filhos, segundo Cristo, são aqueles que buscam a presença do Pai, que se abrem a Ele na sinceridade de seu coração e que procuram ouvir a sua voz em resposta. São aqueles que entendem que a vida terrena é só um espelho da vida espiritual e que, mesmo que vivam em abundância aqui, têm em seu coração que o seu maior tesouro não está nas coisas daqui, e sim na presença de Deus, e por isso mesmo colocam Deus em primeiro lugar nas suas prioridades. Os filhos são aqueles que confiam de toda a sua alma e coração que Deus está acima de todas as coisas e por isso procuram viver intensamente o presente e ver Deus em cada detalhe. Filhos têm clareza de que na mesma medida em que julgam qualquer coisa também serão julgados, ou seja, eles sabem que tudo em que colocam atenção, seja enaltecendo ou criticando, se multiplica sobre eles mesmos. Então, por isso, colocam seu foco no que verdadeiramente desejam que cresça e na sua própria lapidação, sem se preocupar em ficar julgando o que é externo ou se comparando com outras pessoas. Os filhos se moldam e se melhoram continuamente e, conforme avançam, se tornam exemplo e estendem a mão às outras pessoas que também desejam alcançar esse mesmo ponto da jornada que eles já chegaram. Os filhos confiam no Pai e sabem que tudo aquilo que pedem a Ele recebem. Eles sabem que sua vida por si só já é uma oração, um pedido contínuo diante de Deus. Por isso mesmo, buscam a todo momento alinhar seus pensamentos, emoções e comportamentos àquilo que verdadeiramente desejam experimentar e com fé, na certeza de que o que buscam já pertence a eles, pois é dessa forma que se tornam capazes de expressar corretamente seus pedidos a Deus e vivenciar a abundância do reino aqui mesmo na terra como é no céu.
Além disso, os filhos têm consciência de que o desenvolvimento dessa habilidade de alinhamento com Deus não é tão simples e óbvia. Por isso mesmo é para poucos. Eles sabem que a porta é estreita, porque requer decisão e atenção na intenção de sustentar essa decisão o tempo todo. Mas sabem que é esse o único caminho que leva para uma vida plena na presença de Deus. Eles compreendem que seus resultados falam a verdade sobre si, que pelo fruto se conhece a árvore, por isso prezam por produzir bons frutos em todas as áreas da sua vida. Os filhos de Deus não só creem em Cristo, crente até o diabo é, porque acredita e conhece Deus de pertinho, e Jesus também. Os filhos, além de crer, trazem para a sua vida prática o que Jesus ensinou. E dessa forma, vivendo Cristo, se tornam um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Agora, para tudo e se concentra aqui. Sério, visualiza aí junto comigo com muita atenção o que eu vou falar, porque agora você vai entender um dos grandes mistérios de Deus. Jesus é o unigênito de Deus Pai. Como se lê lá em João 1,14, 1,18, 3,16 e repetidas vezes, Jesus é o unigênito de Deus. E unigênito significa único gerado ou filho único. Como então nós podemos ser filhos de Deus se Deus teve um filho único? Veja bem, em Efésios 1, de 21 a 23, diz sobre Deus ter colocado Jesus acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E em 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, com mais o 27, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, servos, livres, enfim. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aqui que tá o negócio, veja bem. Não há outra forma de nos tornarmos filhos de Deus, a não ser nos tornando um com Cristo, nos tornando seu corpo, sendo Ele nosso cabeça. Uma vez que nos tornamos membros do corpo de Cristo, passamos a ser, através dele, filhos de Deus. Uau! Isso é lindo, né não? Ao mesmo tempo, acende uma luz sobre a religiosidade que está dominando a atualidade. Hoje em dia, se dizer cristão, ir numa igreja, cantar louvor e usar o nome de Jesus estampado em camiseta, tá super na moda. Mas leia você mesmo ali em Mateus 7,21, onde Jesus disse que nem todo aquele que o chama de Senhor entrará no reino dos céus, nem mesmo se tiverem feito proezas, maravilhas e milagres usando o seu nome. Então, o buraco é bem mais embaixo. A gente precisa viver Cristo, buscar se tornar um com Ele, se tornar como Ele. E eu sei que pode estar soando duro, talvez, esse chacoalhão, me desculpa por isso, mas é para o bem, para que o maior número de pessoas possível a quem esse vídeo alcançar possa despertar do sono espiritual que as mantém refém de uma vida inerte espiritualmente ou incompleta, por achar que basta se denominar cristão ou que dá para seguir Deus do jeito que lhes convém e pronto. Já tá cheio de vídeo por aí que só passa a mão na cabeça de todo mundo e faz parecer que qualquer coisa, qualquer estilo de vida tá ok, mas eu vou te perguntar, tá ok para quem? Talvez esteja ok para as pessoas que querem ter o seu ego acariciado, que querem continuar seguindo a vida como se fossem deuses de si mesmos, mas a vontade soberana de Deus, manifestada através de Jesus Cristo e que está muito clara ao longo de todos os ensinamentos dele, sempre foi e continua sendo despertar o maior número possível de filhos desse sono de morte espiritual. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Por isso, para finalizar, eu tenho que dizer, e quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça: filho, cristão de verdade é aquele que procura viver a vontade de Deus na sua rotina comum, ali no dia a dia mesmo, e que conforme vai ganhando compreensão de tudo isso que Cristo ensinou, vai se moldando, vai buscando ativamente se aperfeiçoar no dia a dia, em meio às suas tarefas corriqueiras da casa, no seu trabalho, na sua escola, entre os amigos, em todo lugar e em todo momento. E não só em ocasiões específicas de estudo bíblico ou de idas a congregações ou igrejas. Eu sei, esse vídeo foi denso, profundo, lindo, comprometedor e talvez até perturbador, tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu espero sinceramente que te ajude na sua lapidação pessoal diante do Papai e que você possa fluir no seu processo de transformação com mais confiança ainda, sabendo que é do total interesse de Deus que cada um de nós o alcance e se aperfeiçoe como ser espiritual, como filho de Deus, e não apenas como ser humano, para vivermos uma vida realmente plena, da qual vale a pena se orgulhar e deixar nossa história como exemplo e legado para as próximas gerações. Compartilhe com outras pessoas que estão nessa jornada de autolapidação e aprendizado, assim como eu e você. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Aqui do lado eu estou te apontando outros vídeos que podem ser do seu interesse também. Não deixa de assistir.